deputado Dimas Costa, proponente deste ato. Damos início neste momento à instalação da Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Inúmeras frases prontas sobre saúde. A saúde está na UTI, a saúde pede socorro e tantas outras. E aqui o objetivo não é esse. Essa frente parlamentar não será palco para discursos, será palco para soluções. Vivemos um momento delicado nos hospitais da região metropolitana. Superlotação, falta de profissionais, déficit de leitos. Canoas, por exemplo, está sem o HPS, desde a enchente. Vocês estão vendo no noticiário os reflexos disso. Em praticamente todos os municípios do interior há déficit de especialistas, o que gera uma corrida aos hospitais da capital. E quem consegue manter qualidade de atendimento acaba premiado com a sobrecarga. Caso da Santa Casa de Porto Alegre, porque naturalmente as pessoas buscam um atendimento onde encontram solução. Por isso o sistema precisa de um olhar de apoio técnico, político e financeiro, um olhar de solução. Eu costumo dizer que a saúde ela não espera. Eu digo muito lá na tribuna da Câmara de Vereadores de Gravataí que eu prefiro um buraco aberto ali no asfalto, mas uma pessoa salva. O buraco, ele tem solução, mas a saúde das pessoas, essa não tem. Então, é muito importante essa criação. Saúdo a todas as autoridades aqui. Pensam que os entes federativos vão resolver todos os problemas da saúde. Se eu pegar o caso da dengue, se eu não cuidar da latinha que tem água no meu terreiro, não vai resolver o problema só o Estado brasileiro. Então também é uma responsabilidade que tem que ser dividida entre a sociedade e os entes federados. E de fato nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente na região metropolitana, um colapso da saúde pública. A preocupação da Associação Médica sempre é exatamente com isso. Planejamento de saúde, tanto público quanto privado, e financiamento. O subfinanciamento da saúde no Rio Grande do Sul é fato. Nós tivemos aqui, né, Tiago, há umas semanas atrás, o secretário da Saúde de São Paulo, estadual de São Paulo. Na área da saúde, os hospitais estão sendo sucateados, estão passando por um subfinanciamento em saúde jamais antes visto. É algo que nos preocupa muito. Tem hospitais que estão com o salário dos médicos atrasados 7 meses. Então é algo que jamais aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Talvez a maior crise, à exceção do período da pandemia, que foi algo extremamente diferente, realmente é um custo extremamente alto. Eu falo aqui em nome dos municípios da região metropolitana, dos secretários, dos prefeitos, que desde fevereiro eles vêm fazendo uma frente de ações de conversa e diálogo para expor o problema. Não é novidade o que a gente está passando aqui. Nós avisamos que nós chegaríamos nesse período com um colapso do sistema de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma perspectiva muito positiva a partir disso. Só que isso depende do quê? Isso depende de um ajuste de conduta com o Ministério Público. Porque existem diversas ações tramitando no sentido de cobrar do governo do Estado os 12%. O governador não pode ser irresponsável a ponto de assumir um compromisso e começar a cumprir um compromisso e depois lá na frente ter que arcar com outra situação diferente. Então, eu iniciei minha atividade na área da saúde em 2 de janeiro de 1968. Nesse período eu atuei por 32 anos nos hospitais da Santa Casa. Falaram muito de UTIs. Na minha gestão foram criadas 9 unidades de tratamento intensivo. Nesse período todo, observo que o quantitativo de profissionais na área da saúde, ele cresceu enormemente. Nós temos suficiência na área médica, nas áreas técnicas, na área de enfermagem, no presente momento. O que nos falta, no meu entendimento, é a questão do custeio. Lembro-me com clareza que em um determinado governo foi criado o Plano Paraná. Alguém tem conhecimento disso?
foi o que antecedeu o sistema atual. Por muito tempo foi feito um teste, e a essência desse processo, ele remunerava a eficácia. Quanto mais o hospital tinha resolutibilidade, por consequência ele recebia esse incentivo. Não temos nenhuma dúvida da importância dessa frente, de quanto a gente aprende aqui, aprendeu aqui com a fala de todos, né? E principalmente, Fernando Ritter, quando a gente faz reuniões como essa, as pessoas falam e muitas vezes a gente finge que ouve, mas não pode, tem que ouvir realmente o que é falado aqui e tentar colocar em prática, produzir relatórios. E essa frente, Dr. Thiago, não é uma frente minha, é uma frente de todos nós. A gente tem que ter humildade, a gente tem muito a aprender com os profissionais de saúde aqui e buscar essas soluções, levar até o governo do estado, levar até os prefeitos, levar até o governo federal. O Barrichello até alguns anúncios fez aqui para nós, que é importante, né? Porque nós vamos cobrar como frente também, e a gente tem certeza que se tu falou é importante. Fernando também, muito obrigado aí a todos pelo que falaram, e a gente fica muito feliz. Mas também quero pontuar uma questão que o Fernando e o Dr. Thiago falaram, e a gente não pode negar, que há muito tempo essa história dos 12%, por todos os governos, de todos os partidos políticos, foi dito que se investia 12%. E o governador Eduardo Leite, dessa vez, enfrentou esse tema, dizendo que ele reconhece isso e que, paulatinamente, ele quer chegar nesses 12%. Porque algum dia tinha que dizer a verdade sobre isso e dizer que vai enfrentar o tema. Estava conversando com o Fernando aqui, só melhorando essa questão da tabela e dos 12%, já melhoraria muito, né, Fernando? A questão do sistema de saúde. Mas outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da vacinação. Os negacionistas da vacina, desde a época do Covid, eles conseguiram fazer com que as pessoas tenham medo de se vacinar contra a gripe. Quase que 100% dos idosos, das crianças que perderam a vida, são pessoas que não são vacinadas. E o mais triste de tudo isso é que muitas vezes, até em visitas a hospitais, eu vejo profissionais da saúde batendo palma para negacionista de vacina. Isso é impressionante. Esses caras atentam contra a vida das pessoas. Eles têm responsabilidade sobre as mortes dessas pessoas, idosas e crianças, que criam fanatismos políticos e acabam acreditando em tudo que essas pessoas falam. Hoje tem político que não é formado em nada na saúde e influencia as pessoas no vacinar ou não. A político meteorologista a gente viu todo dia. Sabia quanto o rio ia subir, quanto o rio ia descer, aterrorizando as pessoas, caçando likes, aterrorizando na beira de um rio as pessoas nas casas. Tem relatos de pessoas que tiraram a própria vida com medo da enchente. Então, a que ponto nós estamos chegando? A gente tem que cuidar e responsabilizar e expor essas pessoas. Eu, Barrichello, sou totalmente contra essa guerra ideológica que virou o país. Eu acho que isso atrasa o país. Isso diminui o nosso país. Agora, se tem uma coisa que eu sou contra, é quem debocha da vida, quem debocha da saúde, quem debocha da ciência. Isso, com certeza, isso não é questão ideológica, isso é questão de vida. Nós que defendemos a saúde pública, que defendemos a vida das pessoas, vereador Paulinho, não podemos aceitar uma fala criminosa que diz que a vacina mata, que a vacina... E agora também tem especialista que cada pessoa que infarta é culpa da vacina do Covid. O senhor está na saúde desde 68, o senhor já viu muita gente infartar antes do Covid, com certeza, né? De todas as idades, né? Mas tem falso profissional médico que diz que é por causa da vacina do Covid que salvou a humanidade. Então isso a gente também tem que defender e nós temos que expor essas pessoas. Não podemos mais aceitar que pessoas façam que, pelo fanatismo político, por a questão de caçar voto, caçar like pela disputa política, façam com que pessoas inocentes, mal orientadas, deixem de se prevenir, e o que acaba votando, muitos desses leitos que o Fernando falou aqui, são de pessoas que com certeza não se vacinaram. Não se vacinaram. Algumas por descuido, mas outras por seguir uma linha de fanatismo que o líder político, ou os líderes, não estou falando de uma pessoa especificamente, os líderes políticos fazem com que as pessoas não saiam de casa para se vacinar. Isso é muito triste e quem defende a saúde não pode deixar de expor essa questão.
a propósito, quando Jair Soares foi secretário da Saúde deste Estado, o resultado do processo de vacinação reportou o nosso Estado como exemplo para a América Latina. Por consequência disso, vários assessores deles integraram a Organização Pan-Americana da Saúde. Bom, parabéns, eu sei. Isso aconteceu nesse Estado, na gestão, enquanto secretário da Saúde. Olha aí, tá aí, Jair. Parabéns ao Jair Soares aí também, né? Gerson, eu vivo isso, infelizmente, na minha cidade. Tem um profissional médico na minha cidade, que ele é político lá. E ele é negacionista, ele é contra a vacina. Então eu enfrento isso dentro do meu município. Um cara que é profissional médico, faz campanha, assusta as pessoas nas entrevistas, dizendo que os ataques cardíacos que estão dando, os infartos que estão dando, são em decorrência da vacinação do Covid. Então, assim, para mim, um cara desse tinha que responder criminalmente. Isso que eu defendo, tinha que responder criminalmente por uma fala dessa, porque quem defende a saúde, quem defende a vida, essas pessoas têm que ser consideradas inimigas da vida, inimigas da vida das pessoas, e que ainda induzem pessoas inocentes, né, levam até a morte, como a gente viu, por esse tipo de questão. Então, com certeza, contem com a gente, o que for preciso, nós vamos fazer outras reuniões, vamos fazer grupos aqui, produzir relatórios, quero procurar vocês, porque a gente não pode ficar só nessa conversa aqui, a gente tem que levar essas pautas e tentar, como o Fernando disse, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas na saúde cada avanço é muito importante, cada avanço salva a vida. Então, obrigado mais uma vez, vou avisar todos aí da próxima reunião e vamos seguir em frente. O que tu pretende trabalhar na frente, principalmente o foco em Gravataí? O que isso pode colaborar com Gravataí? Gravataí luta pela segunda fase da emergência, né? Com certeza é um dos focos que a gente tem, participar dessa construção junto à cidade, solicitando, sempre buscando junto à Secretaria de Saúde, ao Governo do Estado, a conclusão, o anúncio dessa fase da segunda emergência, mas também com os hospitais da região metropolitana. Todo mundo sabe o déficit de leitos, né? A questão da tabela SUS congelada junto ao governo federal. Temos que trabalhar com os reais problemas que tem os hospitais e acho que a Assembleia Legislativa não pode se furtar de estar dentro desse debate. A ideia é, à frente, visitar os hospitais? Como vai ser desenvolvido esse trabalho na prática? Sim, a ideia é visitar todos os hospitais, né? Produzir relatórios, conversar com as direções, conversar com as pessoas também, com os usuários, né, dos hospitais, para junto a gente poder, de fato, colaborar nesse tema junto aos governos municipais, estaduais e federais. E aqui a Assembleia ser um braço, essa frente parlamentar ser mais um braço nessa luta, né, que sempre, tudo que a gente faz ainda é pouco na saúde pública. Ainda esse ano houve uma sinalização da secretária Arita, secretária de Saúde do Estado, por recursos para a emergência do Becker, para a segunda fase. Que pé está isso? Olha, conversei com a secretária, ela disse que ia apresentar para o governador, já deve ter apresentado e que em breve ela ia me posicionar disso. Eu acho que estamos perto aí de um final feliz para essa história. Estamos lutando. E a frente vai ser para também cobrar isso aí, também cobrar recursos para o Hospital de Gravataí e da região metropolitana. Como se situa hoje a Santa Casa e o Becker nessa crise de leitos e emergências? Bom, isso é cíclico, né? Todo o período de inverno essa questão se apresenta. E este ano de uma forma mais intensa em função da oscilação do clima, né? Um frio mais intenso. E aí tem dois públicos que se ressentem muito desse período, são as crianças e os idosos, né? Mas isso, a casa está preparada, falo pelo Becker, num extremo esforço, procurando atender todos, até porque não existe outra opção no que diz respeito ao trato dessas patologias que se apresentam. Então nós estamos assim empenhados em absorver e sempre que possível, pela integração que o hospital conta, principalmente com a matriz e o grupo hospitalar Conceição, direcionar os casos de internação para os mesmos como medida de apoio.
Todos nós sabemos que há um grande déficit do número de leitos em Gravataí. Mas nós estamos procurando compensar com o aumento da eficácia assistencial, que diminui os tempos de internação. E aí a oferta, a capacidade assistencial, ela se amplia. Para que se tenha uma ideia, as UPAs hoje se constituem em mini-hospitais. Nós já tivemos dias que tínhamos 50 pacientes internados nas duas, com tempo médio de permanência de 4 dias. É algo típico do nosso meio. Há uma expectativa de ampliação, fase 2 da emergência do Becker. Que fase está isso? Que pé está essa negociação com o Estado, com o município? Nós estamos aguardando o recebimento da primeira parte do recurso, que tangencia 1.400.000, para preparar a área de manobra. E nós pretendemos executá-la em 4 meses. Ato contínuo, área definitiva, mais 8 meses. Então eu acredito que dentro de um ano nós já teremos um passo à frente da comissão que se apresenta.